Antes, a gente vai falar desse outro julgamento que eu já mencionei, também teve início hoje no plenário virtual do STF, que trata dos limites para a atuação das Forças Armadas. O relator deste segundo caso é o ministro Luiz Fux. Ele, claro, apresentou o seu relatório, já apresentou o seu voto, e neste voto ele atende parcialmente o pedido que é uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PDT. Mas o principal é a argumentação apresentada pelo ministro, que ele deixa claro: a Constituição não permite nenhum tipo de intervenção militar ou ruptura democrática. Mas quem vai contar os detalhes desse caso, e já está aqui também na tela do Brasil Meio-Dia para falar conosco, é o Isaías Godinho, direto de Brasília. Bem-vindo ao Brasil Meio-Dia. Boa tarde, Isaías. Muito boa tarde para você também que acompanha a programação da CNN. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar justamente uma ação protocolada pelo Partido Trabalhista, Democrático Trabalhista, que questiona os limites da atuação das Forças Armadas. Esse julgamento acontece de forma virtual e se estende até o dia 8 de abril. Até o momento, quem protocolou o voto, quem registrou esse voto foi o ministro relator, o ministro Fux. E como está sendo julgado em âmbito virtual, os ministros não necessariamente precisam debater sobre esse tema. O PDT questiona 3 pontos de uma lei de 1999 que trata sobre a atuação das Forças Armadas. Esses pontos são sobre a hierarquia, sobre a autoridade suprema da Presidência da República, definição de ações para a distinção das forças conforme a Constituição e atribuições do presidente para decidir a respeito do pedido dos demais poderes sobre o emprego das Forças Armadas. Para o ministro Fux, que já registrou o voto, a Constituição Federal não subsidia uma intervenção militar ou ruptura constitucional. De acordo com o voto dele, a Constituição proclama no artigo 1º que todo poder emana do povo. E como o Brasil é um Estado democrático de direito, o povo exerce esse poder por meio dos representantes. E que qualquer instituição que pretenda tomar o poder, seja qual for a intenção declarada fora dessa questão da representatividade dos parlamentares, atenta contra a Constituição Federal. Fux reforçou que que a legislação, na verdade, não autoriza o presidente da República a recorrer às Forças Armadas contra o Supremo Tribunal Federal, nem contra o Congresso. Ele chega a citar ali o artigo 142, que é um artigo muito utilizado pelos defensores da intervenção militar. Ele afirma que esse artigo deve ser lido de forma sistemática, não havendo que se falar na criação de um poder com competências constitucionais superiores aos outros. O julgamento segue em plenário virtual e a gente também segue acompanhando. Eu volto com você. Sem dúvida. Obrigado, Isaías Godinho, direto de Brasília. Trazer de volta a Débora Bergamasco aqui. Falei que ela ia voltar e voltou bem rapidinho, porque também este outro julgamento tem todo esse fundamento jurídico evocado pelo ministro Luiz Fux. A ação movida pelo PDT questiona uma lei complementar lá de 1999 relativa às Forças Armadas, mas tudo que Fux coloca no seu voto, Débora, é muito em função da conjuntura política recentemente vivida pelo país. Questionar juristas que fazem essa interpretação distorcida do artigo 142, e como também me explicou um outro professor de Direito, Rubens Gleiser, da FGV daqui de São Paulo, parece claro que o que o ministro Luiz Fux faz com este voto e espera ser acompanhado pelos demais ministros é de que as Forças Armadas são instituições de Estado e, como tal, obedecem ordens do presidente da República de momento que sejam funções operacionais de Estado e não deste ou daquele governo, Débora. Exatamente. E lamentável estou lamentando mesmo que esse julgamento esteja acontecendo no plenário virtual, porque talvez fosse interessante para o Brasil, para os políticos, para os militares, para a sociedade civil acompanhar esse debate, né? Já que tem transmissão pela TV Justiça, o debate não simplesmente um depósito de votos, porque essa discussão é tão importante que seria interessante se ela pudesse ser feita, a gente acompanhar o debate entre os ministros, porque se torna muito mais rico e talvez fosse mais pedagógico. E a gente vai dizer
dizer, olha, o que é esse palavrão, né? ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Na verdade, o que o PDT quer é o seguinte: Supremo, por favor, diga se isso aqui, essa interpretação da lei de que as Forças Armadas são poder moderador, diga se isso aqui é constitucional ou não. É isso que está sendo discutido. E aí, pelo voto do ministro Fux até agora, ele diz o seguinte: não, isso daqui não, essa interpretação não é constitucional, é inconstitucional. Não existe essa interpretação. E olha que rico seria, Yuri, se essa discussão fosse entre os 11 ministros, por exemplo, em vez de um depósito num meio eletrônico e aí ficando apenas a cargo da imprensa fazer essa repercussão, né? Pegar os votos, trazer. Mas o debate entre eles seria muito pedagógico, muito pertinente para esse momento que estamos vivendo. Sem dúvida alguma. É claro que, ao ler os votos e ver a argumentação dos ministros, a gente consegue extrair essas lições, digamos assim, já que para manter a pegada que a Débora nos coloca do aspecto pedagógico, mas sem dúvida alguma seria um debate muito rico e, de fato, um debate que talvez se transformasse num debate histórico para o Supremo Tribunal Federal, em que vários momentos, né, ao longo da nossa história, o Supremo cumpriu funções, por vezes, de defesa do funcionamento institucional, do Estado Democrático de Direito, como ocorreu na ameaça vivida durante o 8 de janeiro e por aí vai, e todas essas investigações que estão colocadas sobre o passado recente, mas vale lembrar, isso até foi mencionado hoje na edição do Jornal Folha de São Paulo, também o Supremo Tribunal Federal errou no seu passado, por exemplo, em 1964, quase 60 anos atrás, quando deu ares de legalidade a um desrespeito constitucional, a determinação por parte do Congresso de que a presidência da República estava vaga, sendo que o presidente da República estava em território brasileiro naqueles idos de março de 1964. E se você me permite, claro, deve. se você me permitir, só dizer assim, que eu entendo a intenção também de dar celeridade, né? Quando você coloca no plenário virtual, olha, em pleno feriado, hoje é feriado, nem precisariam estar votando, tem uma semana para votar, mais celeridade porque o tempo urge e a situação, a gente sabe que pede, né, uma decisão rápida, uma história, uma declaração de inconstitucionalidade dessa interpretação rápida. Porém, a gente vai sair no prejuízo sem esse debate. É isso, mas vão ficar para os autos o que sair deste julgamento, que acaba ganhando uma relevância bastante simbólica por tudo que aconteceu e até pela efeméride do 31 de março. Débora Bergamasco, obrigado mais uma vez. A gente volta a conversar já aqui no Brasil Meio Dia.